Deus plantou em mim também, né, essa semente da misericórdia. O maior desejo no meu coração, né, é fazer valer a pena essa dádiva tão grande que é o dom da vida, né, de todos nós. O desejo é esse também, na simplicidade da minha vida, fazer com que as pessoas tenham uma experiência de Deus. O Senhor escolhe as almas fracas, as almas frágeis, e nesses vasos fracos Ele deposita o seu amor, a sua misericórdia, e nos convida a ser para o mundo o sinal do seu amor, a amarmos a humanidade com o amor que Ele depositou dentro de nós. É assim que Deus vai chamando homens e mulheres para testemunhar o Evangelho, ser o Evangelho vivo para o mundo, para o pobre que não leu. A nossa vida pode ser esse Evangelho, como nos dizia Maria Teresa de Calcutá. E é com alegria que nós chegamos com o programa Histórias em Oração, um programa que traz esses testemunhos de pessoas que experimentaram o amor do Senhor, mas que querem transmitir com alegria esse amor verdadeiro, esse amor transformador. E hoje nós temos a história da Ana Elisa, missionária da Aliança de Misericórdia, que deposita a sua história e a sua vida para que possamos juntos glorificar aquele que nos chamou e aquele que nos chama a ser sinal da sua misericórdia. Vamos com alegria e numa atitude de oração acompanhar a história de hoje. Eu sou a Ana Elisa, eu nasci numa cidade no interior de Minas Gerais, chamada Itaúna. É uma cidade bem pequena, uma cidade muito boa. Os meus pais, eles se conheceram, eles são primos em segundo grau. Nós somos 3 filhas, 3 Anas. A Ana Raquel e eu sou gêmea, com mais uma menina, a Ana Luísa. A minha infância sempre foi muito boa, muito tranquila. Os meus pais, eles sempre tiveram uma experiência de Deus. A minha mãe era ministra da Eucaristia, meu pai era ministro do batismo, as minhas tias participavam, tinha uma vivência muito grande na igreja. Então eu cresci assim, dentro da igreja. Eu considerava a igreja uma extensão da minha casa. Eu nasci em 84. Nós somos 9 primos que nasceram no mesmo ano. Então eu sempre tinha com quem brincar, sempre tinha companhia. Foi uma infância muito feliz, muito boa. Eu tenho muitas recordações boas, assim, como a gente sair da missa de domingo comentando sobre o Evangelho, o que cada um achou, a opinião. Eu sempre concordava mais com meu pai, minha irmã sempre concordava mais com a minha mãe. E quando a minha mãe foi minha catequista também. E quando a gente estava junto, assim, né, era sempre muito interessante. A gente tem várias histórias engraçadas. Quando a gente era pequena, nós duas sempre vestíamos igual, porque a minha mãe colocava roupinha, gêmeos, né, colocava roupinha igualzinha uma da outra. E a minha irmã, quando a minha irmã mais velha se formou, nós fomos escolher um vestido para a formatura dela. Mas aí a gente brigou, falou, não, gente, cada uma tem que vestir diferente, a gente quer um grito de independência. Mãe, a gente tá cansada de usar roupa igual. A gente não pode comprar uma coisa diferente? Podem ir tranquilas, podem comprar, ver aquilo que vocês gostam, que vocês fiquem felizes, né? Tranquilo, tá bom? Certo? Ai, mãe, obrigada. Não aguentava mais essas roupas. Não, Obrigada. Aí nós fomos, quando a gente voltou, cada uma comprou numa loja diferente, quando a gente voltou, a gente tinha comprado o mesmo vestido. Só que um preto de bolinha branca, o outro branco de bolinha preta. Era incrível, assim, a afinidade mesmo, né? E mesmo na escola, assim, a gente sempre foi muito unido, muito próximo.
vestido preto de bolinha branca. Olha só Não, isso. olha aqui, o meu é igual. Sério? Mas como? Isso não é possível, A gente vai igual de qualquer forma agora pra formatura. Não, não acredito numa coisa dessa. É bonito poder ver entre as linhas como foi também o amor teu com José e Maria. Que bonito, uma família unida, uma família que tem Deus como centro da vida deles e como sempre vão caminhando neste sentido. Te louvo, Jesus, por esta família, te louvo por esta atitude sempre pronta para poder te colocar no centro da vida deles na oração, na escuta da palavra, na vivência e na educação tão forte das filhas. Deus seja louvado por isso. Na casa dos meus pais também tem uma gruta de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Rosário. Nós juntos decidimos que seria Nossa Senhora do Rosário. E é uma tradição juntar todo mundo para rezar o terço. Eu lembro acho que a primeira oração que eu aprendi nem foi a Ave Maria, foi a Salve Rainha. De estar junto, de rezar. Então a gente sempre se reuniu para rezar juntos, né, lá junto da grutinha de Nossa Senhora. Meu sobrinho, ele é pequenininho, quando ele era pequenininho, né, agora ele tem 13 anos, ele entrava dentro da gruta para rezar o terço. Essa vivência mesmo, né, da igreja, das atividades, né, na paróquia, isso sempre foi muito próximo, assim. E eu guardo recordações muito bonitas, assim, dessa época da minha infância, né, dessa proximidade, tanto da família quanto de Deus. Isso acabou se perdendo um pouquinho, né, na minha adolescência. Com relação ao ser gêmeo, eu nunca tive muito problema, porque nós realmente tínhamos uma convivência muito boa, muito tranquila. Ela era uma amiga, uma grande amiga que, por acaso, morava junto comigo, então era ótimo. Mas o crescer realmente é muito difícil, né? Então, essa parte da adolescência eu tive várias dificuldades, assim, por ser mais alta, mais gordinha. Então, tem um pouco dessa perseguição na escola. E a gente também era conhecido como as gêmeas, as Anas, sempre em todos os lugares onde nós íamos. Mas eu sempre me dediquei muito aos estudos, ao esporte. Então, isso é uma coisa também que eu trago da minha mãe. Ela sempre incentivou a gente a fazer tudo. Então, eu era 1001 utilidades, fazia várias atividades durante o dia. Então, eu fiz inglês, balé, a aula de datilografia, computação. Eu, junto com a minha irmã, a gente também sempre fazia tudo junto. E quanto isso depois me ajudou, né, na minha vida, no meu crescimento, na minha vida profissional também. Que bonito, meu Senhor e meu Deus, poder ver que o teu amor infinito se expressa em tantos modos. E como a abertura desta filha permite a você de poder dar tantos sinais do teu amor, o que significa uma pessoa, uma jovem, um jovem que é preparado pela família para poder se encontrar contigo. Eu te peço, Senhor Jesus, que esta filha não tenha medo. Acabamos de ver na vida da Ana essa alegria de poder viver em família e colocar Deus como centro de tudo. A oração do terço, uma oração familiar, como muda o clima da casa. E foi essa jovem que Deus escolheu para se tornar sinal da misericórdia de Deus. Veja que Deus tem os seus propósitos. Nessa família, Ele vai suscitando a vocação e vai suscitando tantas coisas, que aí fica guardada para o próximo bloco. Para muitas pessoas, uma viagem é apenas uma viagem. Para nós, não é apenas uma viagem, mas uma missão. Nós queremos mesmo convidar vocês para uma grande peregrinação que é aos Santuários Marianos, chegando até Medjugorje. Começará o dia 5 de julho e vai terminar o dia 18, né? Então, nós devemos preparar o nosso coração para tantas graças. Não somente estarão presentes pessoas do Brasil, mas estarão presentes também membros da Aliança de Misericórdia da Polônia, do Portugal, da Itália, de Bruxelas, Luxemburgo, Santo Domingo. Será um grande momento de vida mariana. Nós queremos, preparando-nos para o ano 15º da Aliança de Misericórdia, queremos consagrar tudo para Nossa Senhora. Te esperamos, tá? Medjugorje
Lisboa, Fátima, Lanciano, Roma, San Giovanni Rotondo. É a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Podemos vivenciar isso juntos. Viaje conosco! Há um desejo natural na nossa vida de descobrirmos o novo, de desbravarmos caminhos, de sermos nós mesmos. O que Deus está fazendo na vida da Ana Luísa e como ela responde às propostas de Deus? Vamos acompanhar um pouco mais essa história. Quando eu tinha 16 anos, eu decidi que eu seria fisioterapeuta. E com 18 passei na faculdade, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, com isso, foi realmente uma reviravolta, assim, né? Porque mudar de cidade, morar sozinha, numa capital, né, numa cidade grande. Então, aí com isso vieram várias coisas, né? Então, as experiências, né, com os amigos, mesmo com a bebida, com essa vivência diferente, né, de uma cidade grande. É engraçado porque eu nunca deixei de ir um domingo à missa, mas essa era uma época que eu estava muito longe de Deus, porque o meu pensamento estava voltado para o ser, para o fazer. Então eu queria ser alguém na vida, eu queria exercitar, desenvolver meu pensamento, meu intelecto, eu queria algo mais, né, da vida, das pessoas, de tudo. Seja louvado Jesus mesmo por esta experiências tão lindas. Por esta abertura desta filha, você vai semeando na vida dela sempre mais elementos, sementes para dar fruto no momento certo. Obrigado, Jesus, pelo teu caminho tão lindo. Depois, na faculdade foi que eu tive minha maior experiência com Deus, porque eu tinha essa proximidade, mas não era algo forte, algo que realmente mexia com o meu interior. E um amigo me chamou para fazer pastoral de rua. Tá bom. Ana, então, eu vou fazer pastoral de rua com um grupo. Você não queria ir com a gente mais tarde? Pastoral de rua? Ai, não sei não, nunca fui. Vamos, vai ser uma experiência nova. Ai, acho que eu não quero ir não. Não, por favor, vamos lá, vai ser rapidinho, vai ser muito bom, vai ser uma experiência legal pra você. Tá bom, vai, Tá vamos. bom? Tá Então, bom. ficou certo então, eu te espero depois mais tarde na igreja, Tá bom, viu? tá, tchau. Ei, Ana! Tudo bem? Vamos lá? E nesse dia, sentado lá no meio dos irmãos de rua, eu só chorava, eu não conseguia conversar com eles a primeira vez. Porque eu olhava para eles e falava assim, eu acho que eles estão melhor do que eu tô pior do que eles. Se eu for olhar o meu interior, eu tô mais suja, mais pobre do que eles. Então, e a partir daí, toda quarta-feira eu fazia pastoral de rua. Ficava com os irmãos, conversava. Até um irmão de rua foi na minha formatura, acho que foi um dos dias mais felizes, assim, da minha vida, esse contato com o pobre. Quando surgiu, né, esse desejo de entrar na Aliança de Misericórdia, eu já caminhava com uma comunidade em Belo Horizonte. Eu queria evangelizar de várias formas e eles falavam, não, a gente não faz isso. E quando a minha irmã se mudou para Belo Horizonte, eu comecei a perceber que todos os meus desejos poderiam ser realizados dentro da Aliança de Misericórdia. Então surgiu mesmo o desejo de ser missionária, essa vontade de entregar a vida para Deus. Eu vim uma vez aqui no Botuquara para visitá-la e eu lembro que quando eu saí dos portões, a sensação que eu tinha é que eu ia voltar para cá. Na hora que eu falei que eu queria ser missionária também, todo mundo tomou um susto. A minha irmã também, ela sempre foi muito amável, muito próxima, assim, né? E ela falou com os meus pais que se ela só iria com a aprovação deles. E aí meus pais abençoaram, ficaram muito felizes. Mas para mim foi um pouco mais difícil, porque a minha mãe contava comigo para continuar, para estar perto dela, meu pai também. Eu contei primeiro pro meu pai, depois pra minha mãe. Nossa, mãe, cheiro bom? Oi, querida, tô fazendo um café. Você quer café, filho? Não, queria te fazer uma pergunta, tá muito ocupada? Tô, por quê?
É que eu ia te chamar pra fazer uma caminhada comigo. Não quero. Tá. Não quer mesmo café? Não, vou pegar uma bolachinha. A cama dos meus pais sempre foi também um lugar de conversa, assim, né? Aí sentei lá na cama com minha mãe e fui falar com ela, né? Como entrar na comunidade? Como assim? Eu vou, mãe, um desejo assim dentro de mim, sabe? Deus, ele me confirmou, ele vem me confirmando todos os dias. Eu preciso entrar na comunidade, mãe. É lá o meu lugar, sabe? Eu preciso servir aos pobres, eu preciso estar junto com a comunidade, mãe. É lá, é o meu chamado. Fui falar do desejo do meu coração. E aí ela, no começo ela ficou um pouco brava, assim, ela falou, nossa, mas como que... Não, duas, né? Deus chamar uma, tudo bem, mas as duas, né? Não precisava as duas. E eu não pedi para entrar na comunidade. Então ela me falou sua irmã me pediu, sua irmã pediu minha autorização para entrar na comunidade. Aí, mas eu falei sério com ela, falei assim, mãe... Mãe, olha, eu não tô te pedindo, eu só tô te comunicando, tá? Por favor, eu preciso, não, mãe, eu preciso entrar. Eu preciso entrar, porque é o chamado, sabe? Eu preciso responder. Porque depois quando eu estiver na presença de Deus, Ele não vai me perguntar se a senhora deixou ou não. A senhora entende, mãe? Eu preciso dar esse sim. E aí, pra minha família foi um pouco conturbado. E também na época do início da formação, a minha mãe já teve alguns episódios de depressão. E ela teve uma época de depressão muito forte no meu 2º ano de formação. E então eu fui para as férias e ela estava muito mal, né, muito triste, angustiada, com vários problemas familiares também. Então, ela viver isso junto com ela foi muito dolorido. E essa época, assim, o que eu mais lembro, né, é realmente ver essa experiência de Deus da minha mãe nas pequenas coisas. No cuidar do jardim, no andar, de estar junto com os filhos. Foi uma época muito difícil, mas que eu realmente podia contar com os irmãos e com a certeza de que a Aliança de Misericórdia é a minha família também. Conversando com os formadores, com a comunidade, ela veio para ficar comigo na formação. Ela ficou 2 meses aqui no Botucara. E o quanto que a presença dos filhos, de cuidar do jardim, ela reformou todos os canteiros de margarida. Então, o quanto essa vivência também ajudou a ela. Porque eu e a minha irmã, nós falávamos, não tem como uma pessoa ter racionalmente uma experiência que é espiritual. Então, ela espiritualmente entendeu o que era ter entregado realmente, né, os filhos para Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que tantos meus irmãos e irmãs que agora estão se colocando na dúvida mesmo qual é o chamado deles, que não tenham medo. E que não permita que o vazio entre profundamente no coração deles sem depois ter mais nenhuma esperança. Te peço, Jesus, tira este desespero e dá convicção, força para quem você olha com muito cuidado e quem você chama. Um simples encontro com os pobres, um lugar aparentemente sujo, pessoas aparentemente sujas, mas um encontro determinante. É ali que ela descobre a vocação e escuta a voz do Senhor que a chama a servir os pobres e aos mais fracos. Ela olha para todos os seus sonhos e vê um novo sentido. Ela olha para todos os amores da sua vida e descobre um novo amor que é viver para o Senhor, viver para que outros possam ter vida. O que Deus pode fazer para uma nação quando um jovem pode dizer sim ao chamado de Deus? Próximo bloco, acompanhamos um pouco mais a história da Anelisa. Vem aí, Cristoteca Sing for Peace, dia 25 de abril, a partir das 9h30 da noite. Santa Missa com o Padre João Henrique, show com o Ministério Adoração em Vida e DJs durante a noite. Local, Cabral, Avenida Salim Paramaluf, 1500, Tatuapé, São Paulo. Informações, facebook.com/cristoteca.oficial. Adquira já o seu ingresso pelo site www.misericordia.com.br/Cristoteca. Você vai se surpreender.
coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique. A vocação e o chamado de Deus não se explica, é um mistério, pode ser vivido, pode ser experimentado, pode ser contemplado. E é assim, quando Deus nos chama, Ele nos chama a ser resposta para um tempo, resposta para um povo que necessita experimentar da sua misericórdia, do seu amor. E é isso que Deus realizou na vida da Ana Elisa, missionária da Comunidade Aliança de Misericórdia. E não somente na sua vida Ele realizou todas as coisas, mas também muitas graças na vida da sua família. Vamos acompanhar esse testemunho dos dias de hoje desta missionária. Eu sinto que a minha vida foi muito isso, uma vida simples, mas que Deus foi construindo, né, ao longo do tempo. E que mesmo para as pessoas que às vezes acham que tem uma vida comum, uma vida muito simples, mas que Deus age ainda mais, né, na vida simples, nesse escondimento, nessa simplicidade. Eu sou muito, muito agradecida a Deus por tudo que Ele fez por mim. Então, por Ele ter me resgatado, por Ele ter me escolhido. Acho que Deus ter planejado isso para nós duas, né, para mim e para minha irmã, isso para mim foi muito forte. Duas consagradas para Deus, né, nesse desejo de entregar e de consumir a vida por aqueles que Deus coloca no nosso caminho, na nossa história. E para mim ser missionária é isso, é ser essa expressão do amor misericordioso de Deus, é ser esse instrumento de Deus. Eu falo muito com o Espírito Santo, sempre falo assim: Senhor, me usa. Estão aqui as minhas mãos, estão aqui os meus pés, está aqui a minha voz, o meu jeito, para que você seja de novo conhecido, amado, para que as pessoas possam ter uma experiência contigo. É muito emocionante, né, falar da minha vida na Aliança de Misericórdia, porque eu sinto que a aliança primeiro foi uma resposta de Deus para mim, porque eu sempre me senti muito amada por Deus, muito querida por Deus, e que Deus tinha pensado, tinha sonhado algo para mim. E quando Ele criou a Aliança de Misericórdia, eu sinto que Ele estava pensando em mim. Eu sempre rezei o Salmo 2, que Ele fala, né? Pede e eu te darei as nações por herança. Eu sempre rezei e eu sinto que agora Deus tá me dando isso de presente. Então eu agradeço muito a Ele. Não podemos ter dúvidas de que os pobres são os preferidos de Deus. O Senhor vem para os fracos, o Senhor vem para os feridos. E veja que a experiência da Ana Elisa, esta jovem que hoje deu o seu depoimento, o seu testemunho no programa de hoje, testemunhou que a sua vocação nasceu desta experiência com os pobres. É assim que a Aliança de Misericórdia caminha, desejando levar a tantos pobres, espiritualmente e materialmente, a misericórdia de Deus, o amor do Deus que quer nos resgatar dos porões do pecado e nos tornar testemunhas do seu amor, da sua vida. Eu queria agradecer você por se unir à Comunidade Aliança de Misericórdia nessa empreitada. Você que não é um sócio benfeitor do programa Histórias em Oração, se torne um sócio benfeitor. Ligue aqui para a nossa sede, também entrando no nosso site, se cadastrando, se tornando um sócio benfeitor. Assim nós podemos levar em tantos lugares do mundo o programa Histórias em Oração, que é mais do que um programa, é testemunhos de fé e esperança. E você pode sempre abrir o teu coração, porque tem novidade em cada programa, porque nós queremos nos unir para recebermos a graça de Deus. E falando de graça de Deus, de bênção de Deus, nós queremos acolher a bênção de Deus através do Padre Antonello, que sempre está conosco e que conduz esse programa. Então vamos juntos receber essa bênção. E eu então gostaria mesmo aproveitar deste último momento para abençoar vocês. Seja de Deus. Faça um telefonema para nós e vai dizendo mesmo: eu quero fazer esta experiência. Você sabe que nós temos um grupo chamado Escola de Evangelização, que está presente em 4 cidades, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Piracicaba, no Ceará
E você pode procurar esses grupos para fazer um ano de experiência conosco na Escola de Evangelização e quem sabe que Deus não possa dar uma luz plena para poder finalmente decidir-se para a sua vida. É por isso que eu te abençoo e que digo para você, tenha coragem. Deus é a nossa alegria. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau. Vai com Deus. O programa de hoje está chegando ao seu final, porém nós precisamos estar unidos de coração, então você pode nos acompanhar através das redes sociais, facebook.com/iesmisericórdia e também o Twitter iesmisericórdia. Para saber todas as notícias da Aliança de Misericórdia, acesse o nosso site www.misericordia.com.br. Você é sempre bem-vindo na nossa família e queremos juntos glorificar a Deus. Até o próximo programa, sempre juntos.